Olá, pessoal! Nós vamos falar hoje da inflação. Saiu informação importante do IPCA 15. Também vamos falar da divulgação do pacote fiscal, o tão aguardado, que ainda não saiu completo, mas a gente chega lá. E também, claro, da isenção para até R$ 5.000 do imposto de renda. Isso é muito importante, porque isso mexeu muito com as expectativas do mercado. E, claro, a gente não vai deixar de comentar tudo aquilo que fez a semana ter esse balanço de altos e baixos aí. Dessa Black Friday mexeu mesmo? Como que será que está indo? Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro discutindo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos aí direto para o que interessa, né? Vamos falar do IPCA 15, que é a prévia da inflação. A prévia de novembro vem em 0,62. Um número bem alto, e o acumulado, né, e já vou adiantando, tá, pessoal? Hoje não deu tempo de fazer um roteirinho, então vai no improviso mesmo, mas o acumulado chegou aí a 4,77 quando a gente pega o IPCA 15, sendo que era 4,47 no mês anterior, né, quando a gente pega os 12 meses. Então, isso está muito acima das expectativas, né? A expectativa, a gente estava falando de 4,62 para o acumulado do IPCA, então a gente tem que ver o que vai efetivamente acontecer daqui para frente. Mas o fato é que essa inflação está vindo cada vez mais alta. Aliado a isso, a gente teve nesse momento a divulgação do pacote fiscal, do pretendido pacote fiscal aí do Haddad, que foi feito no final do dia, no final dessa semana aqui, né? Ontem, na verdade. Como ela foi uma divulgação feita muito no final do dia, o mercado absorveu muitas expectativas do que seria aquela divulgação e criou aí bastante defesa em relação ao que poderia vir. Faltou muita coisa para o mercado. Não foi um pacote que o mercado olhou e falou assim, nossa, vai resolver aquilo que a gente estava esperando resolver. Principalmente em questão do fiscal, né? Em questão do que vai acontecer aí para a gente, como que a gente vai conseguir atingir o fiscal. Não está claro. Tem alguns pontos ali, né, em termos de limitação de auxílios, tem limitações ali também de alguns valores, limitação do aumento de gastos quando a gente limita o tanto que o salário mínimo vai subir, que ajudam alguma coisa. Mas, junto, veio a isenção de até R$5.000. Essa isenção fala-se que vai ser coberta pela cobrança de imposto de renda daqueles que recebem acima de 50 mil. O problema todo é que a gente sabe que as pessoas que recebem mais acabam tendo aí alguma forma de burlar isso, né? E aí a gente tem que entender como é que vai acontecer. Pode ser que, inclusive, o mercado está falando, né, da possibilidade de cobrança em cima aí de dividendos. E aí, talvez, uma cobrança de quem receber mais de R$50 mil em dividendos no mês tem que pagar um imposto. Pode ser que aconteça alguma coisa desse tipo. E aí fica um pouco mais difícil de fugir, mas, obviamente, a gente não sabe como que quem tem dinheiro, né, vai conseguir trabalhar isso aí de uma outra maneira. O fato é que vai buscar uma forma de fugir. Então, eu não sei se a captação esperada vai ser efetivamente a pretendida, né? Então, a que vai acontecer, né? Então, é algo que a gente tem que levar muito em consideração. Outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração é que todo esse cenário, todo esse rebuliço, a gente vai saber só quando efetivamente sair aí a proposta detalhada, porque a gente vai ver o que tem ali dentro. A gente gravou um vídeo essa semana falando desse pacote fiscal, né, dessa isenção de até R$5.000, e lembramos que muitas vezes no Brasil, infelizmente, aparecem jabutis ao longo do processo. E não é nem jabuti necessariamente colocado pelo governo na hora de fazer a proposta. É ao longo do processo, é enfiado dentro das propostas assuntos que até nem necessariamente são ruins ou são bons, tá? Mas assuntos que não têm a ver com aquilo ali. E pode ser que apareça alguma coisa que resolva o problema ou alguma coisa que não resolva o problema, que gere mais problema aí para o Brasil. Em outros termos, a gente também tem que lembrar como é que fechou a semana aqui o Ibovespa, né? Então o Ibovespa fechou aí a 125.668 pontos. Na semana aí a gente teve uma queda então de 2,68. Podemos dizer que na expectativa aí da Black Friday, será que as ações entraram em desconto também? Por quê? Por que eu falo isso? Porque de forma geral,
está caindo o preço das ações, mas os resultados das empresas que estão sendo divulgados não estão sendo resultados tão ruins dessa maneira. A expectativa é toda em questão em relação ao dólar, né, o dólar que bateu aí mais de R$6, né, então o dólar Petax de sexta-feira agora, por exemplo, fechou 6,05, né, então bem mais alto, é um problema isso. Além dessa situação do dólar ter subido bastante, né, a gente teve pelo menos no final da sexta-feira, na parte da manhã caiu, no final da sexta-feira a bolsa virou e começou, já na parte da tarde, no início da parte da tarde, a bolsa virou e começou a subir bem, com uma forte alta, tá? Então interessante, mas a gente vê papéis, né, que eu falo muito, a gente vai acompanhando, que, por exemplo, a gente pega a Vale, e a Vale subiu bastante, né, no dia de hoje, por exemplo, chegou a bater 2%, fechou com 2% de alta, mas a gente ainda está falando de uma Vale abaixo de R$60, né, ela está 58,78, e lembrando que até pouco tempo atrás ela bateu 90, bateu 100, então assim, será que ela vai voltar? Será que ela não vai voltar? Tem que ser analisado, né, tem que entender, mas o fato é que tem anunciado dividendos, que anunciou na verdade agora um juros sobre capital, que é interessante também, né? Então a gente está falando de um juros de capital de mais ou menos 1%, então é um valor significativo que ela vai pagar provavelmente em março. A gente tem Petrobras subindo também 2%, Petrobras já mantendo nos níveis mais altos dos últimos tempos, né? E está aí no 42, 62, também é um ponto interessante. Mas a gente teve no dia de ontem várias quedas muito fortes, quedas de 10, 15%, que a gente olha e fala assim, mas o que aconteceu efetivamente para ter isso tudo? Né? Porque o pacote, apesar do pacote fiscal proposto, que é o grande vilão aí desse cenário, não ter trago efetivamente algo para poder resolver o problema, ele também não gerou um novo problema. E isso seria muito ruim. O problema que está sendo tratado, o mercado está ali, já é algo que já é conhecido, que a gente já sabe que vai acontecer. Então, será que aconteceria isso tudo? Mas claro que com a disparada do dólar, né, e aí sim, essa disparada foi bem forte, a gente teve um problema. Inclusive, será que não vale a pena aí quem tem dólares para converter para reais, será que não há um momento, dólar a R$6, ou será que vai continuar subindo? O que vocês acham? Deixa aí no comentário para mim. Mas o mais importante disso tudo também, eu acho que vale a gente lembrar da pesquisa Focus para essa semana. Né? A pesquisa Focus dessa semana finalmente parou de mostrar o IPCA subindo, mesmo, né, tem que lembrar que ela saiu antes do IPCA 15, né, então pode ser que na semana que vem volte a subir, mas o IGPM, ele continua subindo, a gente tem o PIB também subindo um pouquinho, né, então é um ponto importante, e o câmbio, né, já bateu agora 5,70. A gente tem que entender como que as coisas vão acontecer. Eu sei que tem um problema seríssimo aí para a gente tratar em relação a isso, tá? Mas era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Peço desculpas aí por não estar tão estruturado aí o resumo, mas a semana foi muito corrida, então eu só quis garantir que eu trouxesse essas informações para vocês de uma maneira que nem a gente sempre faz, né? Todo sábado está aqui online para vocês, né? Trazendo as informações, mas o mais importante de tudo era isso. E até me contem, o que vocês estão achando da Black Friday? Aproveitaram bastante? Porque eu quero saber o seguinte, essa é a pergunta mais importante, porque isso vai falar como é que vai vir o resultado aí do varejo, né? Se o resultado da Black Friday foi bom ou não. E isso a gente vai saber daqui a pouco também, porque as empresas vão divulgar, para poder dar um reporte de como que foi a Black Friday, porque é um dos eventos mais importantes do ano, então tem um reporte à parte, né, interessante nesse sentido. Eu tô achando que esse ano está sendo um pouco melhor do que o ano passado. Mas vamos ver os números, porque eles não mentem, né? Eu aqui estou só especulando. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.